Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para fazer uma tabela de Akane ga Kill das mortes mais tristes. Das mortes mais tristes. É óbvio que não vai ter todos. Primeiro porque nem todos morrem que estão na tabela. E segundo porque tem personagens aqui que, tipo, esse daqui morrer. Esse daqui é um inútil, então ele ficaria obviamente inútil. Então, bora lá galera. Essa tabela é boa. Eu só não entendo por que fica 1. Tipo, aqui não era pra ficar A? Aí, ó, ficou A. Beleza. Vamos começar com a sequência que tiver aqui. Então, bora lá. Primeira morte, a do Suzano. Gente, a do Suzano. Assim, eu acho que ela é uma morte pra ficar ou em A ou em S. O Suzano foi um personagem muito legal. Ele era muito engraçado, a forma que ele era. E ele brigando com o Lubok também, tipo, foi a melhor coisa do mundo, os dois brigando. O Lubok falando que ele não ia ultrapassar ele. Então eu acho que o Suzano ficaria em S. A morte do Suzano, ela é muito triste. Mas ela podia ter sido mais triste. Eu não achei também que foi tudo isso. Então eu não acho que foi feliz. Mas também eu não acho que foi tão triste a ponto de estar em SS. Bom, o Tatsumi, obviamente, na minha opinião, ele tá em SS. Cara, eu não preciso nem explicar porquê, né? Ele era o personagem principal. Todo mundo da série gostou dele. É impossível uma pessoa assistir aquele aqui e falar: ah, eu não gostei do Tatsumi, sei lá, ele era muito chato. Não tem como, velho. O Tatsumi, ele é muito bom. O Tatsumi, ele... Se você não ficou triste na morte dele, você não é humano. Agora, bem, a Valeone, ela pra mim foi a morte mais triste de todas, então ela fica na frente do Tatsumi. Cara, a da Leone foi com certeza muito triste. Muito, muito, muito triste. Ah, mas por que você acha isso? Cara, ela mentiu pra Kami, pra ela poder ir embora, se esconder, né? A Leone poder se esconder em um lugar que ela ia morrer sozinha, sem ninguém ver ela morta. E ela não ia deixar ninguém triste. Ao invés dessa burra pedir ajuda. Muito burro. Mas foi muito triste. A morte dela foi muito triste. Morte da Mine. Gente, a morte da Mine eu colocaria em SS. E eu acho que eu vou pôr. Mas ela poderia muito bem ter ficado em S. Por quê? A Mine era muito orgulhosa. Se não fosse o orgulho dela, ela teria ficado viva. Mas como ela era muito orgulhosa, ela matou aquele cara fortão e acabou morrendo. Eu acho que eu coloco em S porque ela era uma das personagens principais da Night Raid e tava começando a namorar com ia começar a namorar com o Tatsumi, daí eles iam se casar, que nem no mangá acontece. Mas no anime ela foi muito orgulhosa, sei lá. Ela poderia ter uma posição melhor, mas ela não quis. Agora o Lubok. Gente, pra mim o Lubok, eu acho que é Lubok, não sei, ficaria em S. Ele ainda não chega a SS, na minha opinião, porque ele não foi um dos personagens tão carismáticos pra mim. Ele, pra mim, tipo, ele realmente apareceu só no episódio 20, se eu não me engano, 20 ou 19, que é quando ele luta contra aquele cara lá, contra o filho do ministro. Daí sim que talvez bastante gente começou a gostar dele, mas sei lá, eu nunca gostei tanto assim dele, mas pra mim ele foi um personagem bem legal. Morte da Chelsea. Eu nem preciso falar, né, gente? A morte da Chelsea, com certeza SS. Não tem outro lugar pra estar. Cara, ela literalmente foi decapitada e devorada pelo aquele cachorro daquela policial. Tem que estar em SS. Não tem outro lugar pra pôr a Chelsea. Ela é SS, com certeza. Morte muito triste por culpa da Kuromi. Bem, a Shelly. Cara, a Shelly, eu acho que eu não colocaria ela nem S e nem SS. Mas eu colocaria no A. Por quê? A Shelly, eu gosto muito da personagem. Mas ela durou poucos episódios. Ela só durou o primeiro. Primeiro, ela nem apareceu no primeiro. Ela só apareceu nessa parte no primeiro. Então já é inútil. O segundo, ela apareceu só nessa parte. E o terceiro, ela apareceu só na parte dela
dela com o Tatsumi, mas que já foi bastante. E na parte lutando contra aquele cachorro do Janho lá. Então, galera. Eu acho que a morte dela não foi tão triste pra mim, principalmente por ela não ter aparecido quase nada no anime. Então, sei lá, não é uma personagem tipo, nossa, muito triste. Porque ela não apareceu nada no anime. Então, na minha opinião, não foi tão triste. Não foi tão triste. Agora o Bular. O Bular é a mesma coisa que a Shelly, só que o Bular ainda durou mais uns episódios e tal. Mas eu não acho que o Bular seja um personagem tão... Nossa, o Bular, tipo, não sei o que, não sei o que. Eu não sei, o Bular, ele não era um personagem tão carismático pra mim. Ele não era engraçado que nem os outros personagens. Ele era legal, mas ele não chegava ao ponto de estar em S ou SS. Nossa senhora, tem muito personagem aqui. Esses personagens nem são da Akame ga Kill. São? Tem personagem que nem da Akame ga Kill, não é? Tá. Agora, a morte da General Sdeff. Eu vou pôr em não sei. Eu odeio a General Sdeff. Sério, a General Sdeff, pior personagem, só não é pior que essa policial aqui. Mas a General Sdeff, nossa, cara, eu odeio a General Sdeff. Sério, a General Sdeff, um lixo. Lixo. A Kuromi. Gente, eu não colocaria a Kuromi nem E e nem C. Nem E, nem C e nem não sei. Colocaria em D. D é o melhor lugar pra ela. Porque assim, ela ainda era irmã da Akame. E eu pensei que elas duas iam poder virar amiga, iam se ajudar. Mas no final não. Então, como ela era irmã da Akame, eu coloco em D. Agora, e também por causa do Max, né? Porque o Max gostava dela, tudo, ela morreu. Agora, esses 4 personagens aqui da frente não morreram. Cara, esse cara aqui com certeza é SS. Ou é. Não, eu colocaria no S. SS acho que já é demais pra ele. Por quê? Cara, ele literalmente tinha uma esposa e uma filha. Tudo de errado que ele fez foi por causa que ele recebia ordens. Claro, que nem fala do anime. Assassinato é assassinato. Não tem nada que possa falar que você não fez assassinato. Mas eu acho que ele era obrigado a fazer isso. Se ele não fizesse, ele morria. Então eu acho que a morte dele fica em S. Com certeza em S. Muito triste a morte dele. Muito triste. Essa policial aqui. E esse bichinho aqui, eu colocaria mais pra cima pra ele ser fofinho. Mas quando ele vira aquela monstruosidade e ele matou a Shelly, não, você vai ficar aí, meu amigo. Você vai ficar em D e talvez em E eu deixaria. Agora, esses daqui eu nem vou pôr. Cara, esses daqui eu vou pôr em não sei. Na verdade, esse daqui deixa em E, porque é o pior camada. O não sei só serve pra você pôr personagens inúteis. Então, sei lá, não sei. Esse doutor, com certeza em E, odiava ele. E esses 3 em E. São personagens que eu não preciso explicar porquê, né? Eles eram antagonistas horríveis. Esse daqui em E, que personagem lixo. E esse daqui em E. Então, tipo, esses daqui estão em E. E não adianta eu explicar, porque se for pra explicar um por cada um, o vídeo vai ficar com 1 hora. Então, tipo, são personagens que são inúteis e são muito chatos, porque eles tentam matar os personagens principais. Então é óbvio que esses bichos ruins aqui, eles vão ficar tudo em D, em E. Não tem muito aonde pôr. Eu não ia colocar em D personagens que se morressem ou não ia mudar nada. Então, tipo, é isso que eu acho. Gente, pro vídeo acabar, eu vou fazer a morte do primeiro-ministro e do Piazinho. Porque, o primeiro-ministro e o Piazinho. Esse aqui era pra ser o primeiro-ministro, mas a foto dele tá um pouco diferente, eu achei. Tá, o primeiro-ministro, com certeza em E. Ele era um lixo. Gente, a do Piazinho eu não colocaria tão baixo. Eu acho que eu colocaria em D. Porque o Piazinho, ele era manipulado pelo ministro. Se não fosse o ministro, o Piazinho talvez ele fosse uma pessoa muito melhor. Mas como ele era manipulado, ele foi corrompido, né? Ele virou uma pessoa horrível. Mas se ele não fosse manipulado, ele seria uma pessoa bem gente boa, eu acho. Talvez se ele não fosse manipulado, até o reino teria sido melhor. Mas, gente, eu acho que é isso. Essas são as mortes mais tristes, na minha opinião. E essas são as mortes que eu fiquei feliz. Tirando a Kuromi e o Piazinho. Porque o resto eu fiquei feliz quando morreu. Por exemplo, esse cara aqui. É óbvio que eu vou ficar feliz se ele morrer, porque ele é um lixo. Então é isso, galera.
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Essa foi minha tabela. E é isso, galera. Falou, tchau!